Esta conferência será gravada agora. Começou. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, eu sou o Alexandre Staffa, eu lidero o comitê a comissão técnica, né, de controladoria e contabilidade do IBEF, e a gente vem sempre tentando trazer assuntos que estejam correlacionados ao dia a dia das equipes financeiras, principalmente, o time de controladoria, mas também tentando expandir isso para o máximo que a gente pode para outros impactos, outras áreas da companhia, das empresas. Hoje a gente decidiu trazer um tema bem específico de finanças, que é o impacto que a Covid trouxe para as empresas e como isso precisa ser refletido nas demonstrações financeiras. Não só a regulação, o Embracon, né, que regula as normas contábeis junto com o CRC, evidentemente, determina isso, mas até as próprias normativas contábeis, quando você tem questões de impactos relevantes que precisam ser demonstrados. Então, a gente juntou um time de especialistas para falar como devemos tratar esses impactos da Covid nas demonstrações financeiras e também nas gerenciais, sempre tentando trazer isso para a realidade do dia a dia das empresas. Não vamos focar tão especificamente em publicação de balanço, porque a gente sabe que muitas empresas às vezes não publicam balanço, estão olhando isso como um reporte para uma matriz ou algo do gênero. Antes de mais nada, antes de passar para o time falar sobre esse tema, eu queria chamar a atenção de vocês para os eventos que o IBEF tem planejado para os próximos períodos. Então, a gente vai ter, dia 14 de outubro, agora, o encontro com os CEOs, um evento bastante bacana, ouvir um pouco a opinião aí dos líderes empresariais sobre temas relevantes para eles. No dia 15, 19 e 21, a gente vai ter a apresentação dos finalistas do Prêmio Golden Toadstone 2020, na categoria Debt, Equity and M&A. E no dia 20 de outubro, a gente vai ter o IBEF Varejo, Tendências, Desafios e Oportunidades. Eventos bem bacanas que eu acho que seriam interessantes aí para a participação de todo mundo. Queria, evidentemente, agradecer aos nossos mantenedores, aos patrocinadores do IBEF, que fazem toda essa estrutura funcionar e permitem que a gente traga conteúdo e assuntos interessantes para dividir com todo mundo, com vocês. E apresentar rapidinho, vou só falar o nome dos nossos feras que estão aí, eles depois fazem suas apresentações. Mas como moderadora a gente vai ter a Luciana Paixão, do grupo Interplayers. E para discutir esse tema, vamos ter a Tatiana Guerra, da PwC, a Thaís Calegari, da Ferring Pharmaceuticals, e o Felipe Cassai, que é da Ernest Young, fazendo aí um trabalho. Bom dia, papai. Quer dizer que o menino se acordou mais cedo. Obrigado a todos, tenham um ótimo evento. Um último pedido, mantenham os microfones de vocês no mudo, por favor, porque o áudio de vocês é captado aqui, só para não interferir no meio das apresentações. Câmeras, quem alguém quiser deixar ligado, seja bem-vindo, mas o microfone eu peço que deixe desligado. Obrigado a todos, um bom dia, um ótimo evento. Bom dia, gente. Obrigada, Lê. Bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos aí no webinar aqui do IBEF, né? Que é o Instituto Brasileiro de Finanças. E a gente vai tratar hoje de um tema aí que a gente veio discutindo e vendo a necessidade de conversar e ter esse bate-papo, que é o impacto da Covid-19 não previsto nas divulgações das demonstrações financeiras e gerenciais, né? E hoje a gente tem aí
a mesa redonda, né, com o Felipe Cassai, Tatiana, Thaís Calegari, cada um dando a sua visão empresa, visão auditoria, né, e consultoria. E aí, para vocês, eu lanço, assim, a primeira pergunta, né, que diante de tudo isso aqui, quais são os principais desafios que o distanciamento trouxe para os trabalhos de auditoria? Poderia falar, Cassai, para a gente aí? Posso sim, posso começar. Primeiramente, obrigado pelo convite, tá? É muito bom estar trocando ideia aí com vocês. Time fera aí, como o Alexandre me comentou. Eu só me introduzir rapidinho, eu me chamo Felipe Cassai, sou gerente sênior de auditoria da Ernst Young. Trabalho aí basicamente com trabalhos de auditoria em diversos setores, principalmente telecom, serviços e tecnologia. Então, Luciana, acho que assim, o distanciamento social trouxe de fato diversos desafios, né? Eu posso talvez falar um pouquinho aí em duas grandes óticas. A primeira, assim, considerando que as firmas de auditoria e consultoria, elas são como empresas de serviço, prestadoras de serviço, a gente encontrou aí alguns desafios que acho que são pertinentes a todas as empresas de serviço mesmo. Então, por exemplo, o desafio do trabalho remoto, então trabalhar aí de maneira remota, com times muito grandes, 20, 30 pessoas, gerenciar esse tipo de coisa é bem complicado, né? E um desafio muito grande que a gente encontrou aí internamente é a questão da saúde mental. Aí. Acho que, não sei se a Tatiana consegue comentar um pouquinho depois, mas dentro da nossa firma a gente vê um desafio muito grande no sentido de como as pessoas conseguem se manter sãs ali, trancadas em casa e com muita demanda, muito trabalho e tudo mais. Mas aí falando um pouquinho dos aspectos referentes aos trabalhos de auditoria, o que isso impactou, então tem algumas coisinhas que eu posso comentar. Tem diversos desafios também. Um deles é a comunicação com os clientes, né? Então, aí a gente tem antes a gente ficava lá em campo, trocando ideia com os clientes, com as pessoas que de fato estão no dia a dia ali das empresas, fazendo apurando os números contábeis, e agora toda essa comunicação é de maneira remota, né? Então, esse também é um desafio bem grande, conciliar agendas, conseguir, de fato, transmitir as mensagens, né? E também tem o aspecto de como demonstrar aí os cálculos ou as apurações. Agora a gente tem que dividir tela, ao invés de simplesmente mostrar. Esse é um desafio bem grande. E aí, também falando de aspectos um pouquinho mais específicos, tem algumas coisas ali contas por rúbricas que a gente também tem enfrentado. Por exemplo, inventários físicos. Antes do distanciamento social, aí os auditores iam lá, acompanhavam as contagens nos centros de distribuição ou em lojas, algo do gênero. E agora, com o distanciamento social, principalmente no período de quarentena, foi um aspecto um pouquinho difícil, né? Então, a gente teve que encontrar maneiras de fazer esses inventários de maneira remota. Então, a gente usou de ferramentas digitais ali para conseguir verificar se os procedimentos estão sendo feitos de maneira adequada. Esse foi um desafio bem grande. Outro aspecto também são das estimativas, né? Então, estimativas sempre requerem muito julgamento. Então, devido a essa incerteza, né, do mercado, do futuro e do que está acontecendo, as estimativas se tornam mais subjetivas ainda. Então, é um desafio aí para o auditor independente, de fato, entender o que o gestor, o administrador está pensando ali, está capturando nessas estimativas desses racionais, para, de fato, verificar se sentido, se está adequado, do ponto de vista das normativas contábeis, né? Acho que outro aspecto que eu posso citar, que foi bem complicado, ou está sendo complicado, são os aspectos de controles internos, né? Então, todas as empresas ali têm os controles internos que elas têm que seguir para apurar os números contábeis e tudo mais. Então, esse distanciamento social, ela muda alguns aspectos. Por exemplo,
a operação de alguns controles eram feitas, por exemplo, em reuniões com a administração, e agora essas reuniões são feitas de maneira remota. Então, a maneira como posso dizer, o racional por trás dessas reuniões, ou a maneira que isso é documentado também é alterado, né? Então, traz alguns desafios. Outro tema bem relevante de controles internos são os controles de revisão, por exemplo, que assim, são os controles, acho que são os mais pervasivos ali, os que mitigam mais risco, que são onde os gestores e administradores, de fato, revisam ali o que foi feito pelas pessoas, pelos coordenadores, enfim, e a maneira de evidenciar isso com distanciamento social é um pouquinho diferente. Então, é um grande desafio aí como a administração consegue documentar que esses controles foram, de fato, efetuados de maneira correta, tá? Acho que estou me estendendo um pouquinho, mas tem mais dois desafios aí que eu queria mencionar, né? O outro é o uso de especialistas. Então, com distanciamento social, a gente tem usado mais especialistas também, principalmente no que tange aí as estimativas contábeis, né, que exigem conhecimentos específicos. Então, por exemplo, impairment, a análise de continuidade operacional, análise de recuperabilidade de ativos, como, por exemplo, tributos diferidos ou mesmo ativos fixos, eles são baseados em estimativas contábeis, projeções financeiras. Então, a gente usa muito aí de especialistas de valuation, né, como o caso da Tatiana, para conseguir substanciar aí essas projeções, essas análises, tá? E aí, só para finalizar essa fala, tem alguns outros desafios referentes à própria dinâmica de negócios, né? Então, assim, a gente vê que, dependendo do setor que a empresa está inserida, ela foi mais ou menos impactada pelo distanciamento social. Então, por exemplo, empresas de varejo tradicionais ou empresas de estacionamento foram super impactadas pelo fechamento de lojas ou fechamento dos estacionamentos, enquanto outras empresas, por exemplo, de telecomunicações ou vendas de e-commerce, elas foram afetadas de certa maneira positivamente, que aumentou um pouquinho aí a demanda por esse serviço. Então, o entendimento aí do que está acontecendo no negócio e como isso é refletido dentro das demonstrações financeiras, dos números financeiros das empresas, isso também é um grande desafio para a gente, porque precisa capturar ali o que está acontecendo e, de fato, se faz sentido dentro das demonstrações financeiras, tá? Legal, bacana, bacana. Tem bastante coisa que mudou aí por conta dessa questão do distanciamento, né? Eu acho que principalmente essa questão aí dos testes, né, que a gente tem que fazer e remotamente. Então, é uma nova forma mesmo de trabalhar e garantir que os números que nós temos ali são números que tá trazendo a realidade, né? Então, isso foi bem bacana aí o teu comentário. E aí, eu queria fazer uma pergunta, tem uma pergunta aqui para a Tatiana, que é referente a como que o Covid impactou os valuations, né, e as fusões e aquisições em curso, porque a gente vinha aí numa crescente dentro do país, dos nossos negócios, e como que foi esse impacto, Tatiana? Você pode comentar um pouquinho para a gente? Legal, Luciana, posso sim. Pessoal, primeiro, bom dia, deixa eu só me apresentar aqui rapidamente. Eu sou Tatiana, sou diretora da PwC, da área de fusões e aquisições. Estou na Price desde 2000, passei pelo grupo de auditoria e estou faz 15 anos na área de fusões e aquisições. Lu, naturalmente, a gente percebeu, né, lá em março, final de março, abril, né, com o início da pandemia, maior cautela, né? Então, a gente tinha diversos processos em andamento, processos que foram concluídos, mas a gente não observou processos novos, né? Então, o investidor, seja ele financeiro ou seja ele estratégico, ele terminou processos que já estavam andando desde janeiro, fevereiro, né? Mas a gente não observou processos novos iniciando.
Então, naturalmente, a gente percebe uma forte redução aí da operação, eu posso dizer, de um mês e meio, 2 meses, né? Quando a gente começa a olhar junho, a gente começa a ver um cenário bem invertido. A gente começa a ver um cenário de aquecimento, fundos de investimentos estratégicos começam a perceber que até a gente ter uma vacina vai demorar, né? Então, eu tenho um budget para poder cumprir, eu tenho um fundo já captado que eu preciso investir. Então, a gente observou um movimento totalmente inverso, né, do que a gente teve lá em abril e maio, com uma aceleração bastante crescente aí de novos projetos, né, de novos potenciais compradores aí, olhando empresas targets, né. Só queria complementar o que o Felipe disse. No M&A, a gente tem um outro fator super importante, né, que é o fator do relacionamento, né, como é que você cria empatia entre um vendedor e um comprador, né. Então, quando a gente não tinha Covid, né, o head do fundo pegava um avião, ia lá para Recife ou para Manaus, encontrar com o dono de um hospital, com o dono de uma instituição de educação, com o dono de uma clínica, né, um médico, sentar e, explica quais são os valores da empresa e começa enfim, namorar e ver se tem o fit de uma potencial aquisição, né? Quando vem a Covid, você tem que fazer esse namoro, né, esse get together, mas de uma forma virtual, né? Então você perde muito aquele eye contact, né? Você perde muito aquela capacidade que você tem de explicar pro empreendedor como é que você vai conseguir criar valor no negócio dele, né? Então essa foi um desafio bem grande, né? A gente fala aí tanto de soft skills e a minha percepção é que com esse distanciamento todo mundo teve que desenvolver muito mais essas outras qualidades, tá? E, enfim, M&As continuam super em alta, todas as empresas de consultoria, né, boutiques de M&A certamente estão com um volume super alto de transações, mesmo porque o final do ano de 2020 está chegando, né? Então a gente tem até dezembro 20 para conseguir fazer todas essas potenciais aquisições ou investimentos. Acho que é isso. Vou deixar a Thaís, né, se apresentar. Aí, Lu, se você puder seguir para ela. E comentar. Não, muito bom essa questão, realmente. E eu acho que o crescente, né? Essa questão de os projetos que estavam aí em curso deve estar acontecendo, e também tem esse ponto, né? Que o negócio ele acaba acontecendo quando você se encontra, né? O distanciamento, acho que talvez tenha colocado isso, achei bem bacana. Agora vamos passar para a Thaís. A Thaís, a gente comenta um pouquinho das dores, né, Thaís, aí do lado de elaborar as demonstrações as demonstrações financeiras, demonstrações gerenciais, que é importante. Eu queria que você desse para a gente uma visão de como está sendo isso dentro do lado empresa, né? Que é aquela coisa de colocar a mão na massa e como que vocês estão fazendo, principalmente para colocar os efeitos da Covid, né, nas demonstrações financeiras, porque em 2019 a gente tinha um cenário, em 2020 a gente tem um outro cenário, e o cenário com o Covid. Então, falar um pouquinho aí de como está sendo isso, se vocês têm alguma questão, principalmente que é um ponto de risco, que é o contas a receber, que tem ali na matriz de risco do CRC. O CRC fez uma matriz de risco, e conversar e trocar aí um pouquinho da tua experiência de como está sendo, né, nesse ponto. Legal, Lu. Primeiro, gente, obrigada pelo convite. Eu sou a Thaís, tenho 10 anos aí na área de contabilidade, controladoria. Trabalhei durante muito tempo na parte de demonstrações financeiras e report, que é onde eu também estou hoje, no Laboratórios Ferrin. Falando um pouquinho, né, desse efeito da Covid, a gente tem os stakeholders todos com insônia nesse momento, né? E o melhor remédio para essa insônia vai ser um contador bem preparado que consiga trazer essa vivência no relatório, esse detalhe de informação. Então, nós temos um cenário
diferente de tudo que a gente já viu em demonstrações financeiras. Então, todos os stakeholders da contabilidade utilizam as informações para tomada de decisão, seja uma empresa de capital aberto, que você tem lá seus acionistas, se baseando no histórico da demonstração financeira, e em 2020 nós perdemos esse histórico. E aí entra a função essencial do contador em conseguir expurgar esse efeito e trazer ali uma informação que possibilite para todos os stakeholders da contabilidade trabalharem o número com impacto e sem impacto. Então, no caso da Ferring, nós estamos trabalhando com colunas na demonstração financeira, né, onde a gente tem o número de 2019 no cenário do ano de 2019, o número de 2020 no cenário atual e o efeito da Covid destacado. Por quê? Porque ninguém melhor do que o negócio, certo? Do que o contador do negócio junto com todos os gestores para conseguir tirar o que é esse efeito. E aí é importante ressaltar que a gente tem que considerar tanto os efeitos bons quanto os efeitos ruins. Então, eu tenho alguns efeitos de diminuição de despesas que melhoram o meu resultado, evidentemente, mas eu preciso destacar e relacioná-los à Covid, porque em 2021 eu não vou ter aquela mesma redução de despesa. Isso se aplica, por exemplo, quando a gente fala de manutenção de prédios, de edifício, algumas renegociações de contrato que só ocorreram em razão do momento da pandemia, né? Então, é importante para os stakeholders que essa informação ela seja expurgada, né? Todo o efeito da Covid, tanto para os aspectos positivos da demonstração, quanto para os aspectos negativos da demonstração. Então, seja uma diminuição da despesa ou uma diminuição da receita, ele precisa estar claro para que as pessoas que utilizam as nossas demonstrações financeiras e também os relatórios internos da empresa, né, os relatórios gerenciais, consigam tomar uma decisão sabendo ali o que ela tem que considerar de efeito não recorrente, que é específico do nosso momento, e o efeito recorrente, que é uma coisa que provavelmente vai se repetir aí no histórico ao longo dos próximos anos. Acho que isso é bastante importante. Thaís, eu Legal, vou pegar bacana, um pouco o seu... Lu, deixa eu só pegar um pouco o gancho da Thaís. Pode falar, Tati. Acho super importante esse comentário que ela falou dos itens não recorrentes, itens recorrentes, né? E agradeço todas essas colunas, né? Porque depois, quando a gente vai olhar, é super importante a gente conseguir mapear todos esses efeitos. Quando a gente olha para geração de caixa, né? Para giro e para dívida, é super importante a gente ter bem mapeado todos esses efeitos recorrentes e não recorrentes que a Covid trouxe, tá? A gente teve uma série de efeitos ou positivos ou negativos, como o Felipe disse, a gente teve atividades que foram mais afetadas ou atividades que foram menos afetadas, e a gente precisa ter uma capacidade, né, contábil, financeira, gerencial, de demonstrar isso para os stakeholders ou companhias de capital aberto, né, demonstrar isso para o mercado investidor, né? E a gente faz isso também pro M&A, né? Então, quando a gente vai comparar e vai fazer comparação aí de EBITDA histórico, né? É impossível a gente comparar o ano de 2019 com o ano de 2020. Vai ser impossível a gente comparar o segundo trimestre de 2019 com o segundo trimestre de 2020, né? Então, é sempre importante aí, como a gente tem aqui nesse bate-papo 3 visões, né? A visão da controladoria, a visão da auditoria, a visão da consultoria. É importante que a controladoria, né, continue aí com essa perspectiva de que a Thaís disse, de mapear essas principais diferenças, né, até para a gente não perder o track aí desse ano de 2020, que vai ser certamente histórico. Sem dúvida, Tatiana, eu concordo com você. Pontuando um pouquinho, né, eu acho que a gente entra num universo onde a confiabilidade, a utilidade da informação toma uma perspectiva totalmente nova, passa a ser muito mais relevante, né? E aí, na contabilidade, a gente tem um desafio, que é um desafio para você na consultoria, para o Felipe na auditoria, e para mim na controladoria como elaboradora de demonstração e de relatório gerencial, que é a gente conseguir trabalhar o reconhecimento, né, do fato
que gerou aquele evento recorrente ou não recorrente, checar se eu consigo mensurar isso de forma confiável. Então, às vezes, eu tenho algo que afetou o meu negócio devido à pandemia em 2020, mas eu não tenho como mensurar. E se eu não posso mensurar, eu não posso provisionar. E aí entra o trabalho do CASAI, né, junto com a controladoria, da gente conseguir fazer esse mapeamento e essa mensuração. Se eu consigo reconhecer e mensurar, aí sim eu posso trabalhar ali numa estimativa, numa provisão e, eventualmente, na divulgação. Mas existem fatos que, de fato, o negócio não vai conseguir mensurar para fazer a contabilização. E o que a gente mensurar e reconhecer, mensurar e conseguir contabilizar, entra num processo de documentação que é muito forte, porque, claro, toda estimativa vem ali de uma política contábil e tudo mais. Nesse momento de pandemia, isso fica mais relevante, então a gente tem o trabalho de documentar para o auditor, de pontuar para o consultor o que é a base para aquela provisão que a gente está fazendo, né? Como que eu cheguei naquele número, o que me fez reconhecer e mensurar aquele fato dentro da contabilidade. Isso é bastante relevante, porque você tem, às vezes, numa informação gerencial, coisas que você consegue estimar de forma não segura, né? Então, uma estimativa que não serve para ser contabilizada, e aí o papel do contador fica relevante no sentido de falar, ok, isso é gerencial, e eu posso reconhecer num relatório gerencial, num EBITDA gerencial, e isso daqui é contábil, efetivamente, que é o que eu vou demonstrar com a minha auditoria, o que eu vou tratar na minha demonstração financeira. E aí eu acho que o trabalho fica um pouco mais pesado para todas as áreas, né? Porque você tem o gestor que quer colocar as informações do negócio ali dentro da contabilidade, né? Com todo o conhecimento dele de negócio. E aí o conhecimento do negócio, ele traz sempre a previsão, né? Mas o histórico, a minha base documental, traz a possibilidade de provisão. E o trabalho da auditoria entra em avaliar se essas mensurações estão corretas, se a base é confiável e se eu posso realmente ter isso no meu balanço, para a gente não ter nenhum efeito incorreto no balanço por uma mensuração indevida. Aí, se eu puder complementar... Bacana, Thaís. É isso mesmo, Café. Eu queria que você comentasse aí como os teus... complementar e também falar para a gente se isso está acontecendo e como você vê isso do lado de auditor, né? Não, eu achei ótimo os comentários da Thaís e da Tatiana também. É exatamente isso, tá? Assim, a nossa impressão é que os stakeholders, eles de fato querem mais informação, porque é um momento de muita insegurança, né? Um momento de muita... ninguém sabe o que vai acontecer, né? Então, eles precisam de mais informações para a tomada de decisão. Então, principalmente quanto a esses itens não recorrentes, o auditor ele está tentando entender o que de fato está acontecendo, entender qual que é o racional do administrador. Porque são itens novos, né? Você não tem muito histórico, não tem comparatibilidade, e aí, principalmente para essas provisões, né, e estimativas contábeis, que requerem julgamento por parte do administrador, o nosso papel aí tem sido de entender, de fato, qual que é o racional, se de fato faz sentido, e mais importante, se de fato está adequado e está em compliance aí com as normas contábeis. Então, o que a Thais comentou, né? Pô, eu tenho que documentar muito bem esse racional, e é de fato isso que a gente tem pedido para as empresas, tá? Então, assim, a Thais, sei lá, fez uma análise de perda dos recebíveis, né, de PSLD. Geralmente, essa perda ela é baseada em um histórico de perdas do passado. Aí você projeta isso para o futuro, essa é a sua perda esperada. Agora, a gente está em um momento que, bom, a gente está em outubro, né, mas se a gente fosse falar lá em junho, a gente tem 2 meses que estão totalmente distorcidos. Então, você projetar esses 2 meses para frente fica algo muito complicado e pode te dar uma informação viesada e que o tomador de decisão pode não conseguir tomar as decisões adequadas com base nisso. Então, aí a gente vai tentando entender e até desafiar um pouquinho os administradores para qual que é o seu racional para essa perda esperada, o que você utilizou como base para projetar a perda futura, né? Mas eu achei muito pertinente esses comentários
é a nossa realidade mesmo, são os desafios que a gente tem vivido nesse momento. Eu acho que quando a gente fala do contas a receber especificamente, né, que foi um ponto que a Lu colocou no começo da nossa conversa, ele traz uma preocupação muito grande, porque você tem um histórico e 2020 é um ano que saiu da curva, ele saiu do histórico, né? Pelo momento, a gente passa a ignorar o histórico, a ter um histórico totalmente prejudicado nesse momento, porque é um negócio que tinha uma continuidade 100%, uma continuidade muito boa, uma perspectiva muito boa, ele pode ter sido prejudicado no momento de pandemia, e aí entra uma análise mais acurada do seu cliente, né? Então, além de entender o meu momento e o meu negócio, eu tenho que ter a preocupação em entender o meu cliente, o negócio dele e como o negócio dele foi afetado. No nosso caso, por exemplo, que somos um laboratório farmacêutico, a gente entra entendendo momento político, quando a gente fala de contratos de venda pública, momento das farmácias, como que isso ficou, como ficaram os hospitais, alguns procedimentos são seletivos, e aí os medicamentos que são utilizados em procedimentos seletivos provavelmente sofrem um impacto maior. Então, tudo isso entra num cenário de análise muito acurada, onde todos estamos aprendendo a lidar com essa nova realidade, né? Então, realmente, o Contas a Receber passa por um processo muito pesado de revisão e de estimativas, com a documentação, e aí entra a discussão contador, administrador, contador, auditor e administrador, para a gente conseguir chegar num senso comum de que aquela análise é adequada para o tipo de negócio, para o tipo de cliente, mas são estimativas que com certeza vêm aí para mudar um pouquinho a nossa realidade, a nossa forma de estimar, reconhecer, mensurar e de contabilizar, né? Com certeza. Gente, a gente tem 50 participantes aqui. Caso vocês queiram fazer ou colocar alguma pergunta, pode colocar em inbox que depois a gente faz aí pro pessoal da nossa mesa aí redonda. Mas eu queria até, mantendo aí um pouco dessa questão, né, perguntar até para o próprio Kassai, o ponto assim, hoje a gente já tem algumas empresas que já fizeram seus ITRs, né, que foram publicados aí. E nesse ponto das colunas e do que a Thaís vem fazendo aí dentro da empresa, isso os teus clientes estão fazendo? Como que está sendo feito e reportado isso já nessas demonstrações que já aconteceram aí, né? Que a gente já fez aí os trimestres. Como que foi isso? Não, bacana. As ITRs, no final do dia, elas são atualizações da última DF anual, né? Então, a gente está falando assim, as ITRs de março, junho, setembro, elas são atualizações da última DF do ano anterior, da última demonstração financeira. Então, no final do dia, o que precisa ser divulgado nessas ITRs são alterações aí, né? Na realidade, o que a gente, no sentido considerando os impactos do isolamento social, né, o que os usuários das demonstrações financeiras estão esperando é entender o que é que aconteceu, o que que mudou ali desde a DF anual, de 31 de dezembro de 2019 até agora. A maneira de se demonstrar isso, ela pode ser de N maneiras, mas a única coisa certa é que precisa ser demonstrado. Tá? Então, algumas empresas, elas fazem, como a Thaís também mencionou, né, colocam uma coluna adicional para expurgar o efeito aí da Covid. Tem outras empresas que colocam em letras explicativas, né, coloca lá um azinho e explica qual que é o efeito específico da Covid embaixo. Algumas empresas fazem a combinação desses procedimentos e põe mais detalhe no relatório da administração, que é um relatório não contábil, mas ele é anexado às ITRs. Mas, assim, se eu puder resumir todo essa minha fala, isso deve ser divulgado, se for relevante, né, obviamente, para que os usuários das demonstrações financeiras entendam aí o que está acontecendo no cenário financeiro, econômico, contábil da empresa, mas a forma ela pode ser mais adequada aí, dependendo da empresa e como a empresa, os administradores querem demonstrar isso, tá?
Tá, legal. Bacana. A gente tem uma pergunta aqui do Tiago, né, no nosso chat, e que eu acho que vem um pouco de acordo até com o que você já respondeu, porque ele fala assim que como parte integrante do papel dos auditores, quais que serão os riscos adicionais que serão avaliados, testados nas demonstrações financeiras das empresas, né? E de uma forma geral ou mais objetiva, até pelo ponto do que a Thaís comentou aí, é dessas questões de provisões, né, para as despesas específicas e mensurações de risco. Vocês poderiam comentar esse questionamento do Tiago? Eu acho que... Porque a gente comentou um pouquinho, né, Thaís, de como você vem fazendo as expectativas e as suas provisões. Então, acho que é nesse sentido. Legal, legal. Primeiro é que, como o Felipe colocou e respondendo uma parte da pergunta do Tiago, a gente tem que sim demonstrar o impacto, né? E aí a forma de demonstrar esse impacto, ela vai variar de acordo com o ocorrido, então do que eu estou falando, porque tem coisas que a gente vai fazer sentido você ter uma coluna na nota explicativa de contas a receber para mensurar esse efeito, mas de repente não faça sentido você ter isso em colunas da nota explicativa, mas sim num texto para a parte de renegociação de contratos. Então, você pode expurgar esse efeito via nota explicativa mesmo. Quando a gente fala de estimativa nesse momento, a gente tem o trabalho de levantar informação, né? E em contabilidade, o custo de levantar essa informação nunca pode ser superior ao benefício que essa informação vai trazer para o meu usuário. Então, às vezes eu tenho uma informação que eu preciso passar para o usuário, mas o custo de levantamento, de fazer essa informação, de construir esse racional, ele é muito superior ao benefício que essa informação vai trazer para uma tomada de decisão, para uma análise do meu usuário, seja ele uma consultoria, num processo de M&A. Então, dependendo do público, aquela informação é mais ou menos útil, mas a gente tem esse trabalho de avaliar o custo e o benefício da informação. Quando a gente fala de provisão e estimativa, tem um processo mais pesado de documentação, se a gente escolhe reconhecer isso na contabilidade, né? Então, deixa de ser uma informação gerencial e passa a ser uma informação do universo contábil. E aí, para contabilizar, eu preciso seguir todas aquelas normas do CPC, IFRS, ter o de acordo, né, do meu auditor para ter certeza que está tudo em linha, bem documentado. Então, acho que o trabalho do contador fica um pouco mais pesado nesse cenário, junto com toda a equipe de controladoria, e para o auditor o trabalho dessa revisão, né? E aí, Felipe, com certeza tem assuntos que vocês estão olhando com mais cuidado, né? Que é o ponto que o Tiago levantou. E que assuntos são esses, né? Além do contas a receber, que a gente vai ter um impacto, o que mais está chamando a atenção, o que mais vai levantar esses pontos? Thaís, legal. Os riscos... Desculpa, Lu, que eu fui falando. Não, pode falar. Mas... Depois eu tenho uma pergunta para a Tatiana. Tá bom, desculpa. Pode falar, Cassai. Não, complementa, pode complementar. Os riscos em si, eles são de empresa a empresa, tá? Então, tem empresas que eles vão verificar um risco específico, por exemplo, uma empresa de varejo que tem loja em shopping. Aí essas lojas fecharam, esse risco aí do estoque não vendido, um estoque obsoleto, ele é um risco específico para essa empresa de varejo tradicional. Sei lá, uma empresa vou mencionar estacionamento, que os estacionamentos eles foram muito afetados, aí as pessoas deixaram, de andar de carro e, obviamente, deixaram de ir para o escritório e utilizar o estacionamento, aí é um risco, pode ser um risco ainda maior, que é um risco de continuidade mesmo dos negócios. Então, isso deve ser considerado pelo administrador. Então, assim, de maneira geral, o que a gente pede para os nossos clientes fazerem você vai conta a conta aí do balanço e vê assim, poxa, Caixa e Bancos, isso foi impactada pelo isolamento social, pelo Covid, contas a receber, estoques e assim, aí vai para o resultado, receita, custos, para de fato ele entender quais são os impactos e ver se tem algum risco ali mesmo que deve ser endereçado, seja através de levantamento de informações adicionais, ou seja através do registro de alguma provisão ou algo do gênero, tá? Mas assim, de maneira geral,
as contas que envolvem mais julgamento são as contas que tem um pouquinho de mais risco, tá? De novo, por conta dessas incertezas. Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, né? Ninguém sabe como a economia vai reagir ainda. Então, como é uma incerteza muito grande, os administradores eles têm que assumir algumas posições, assumir algumas premissas, assumir, de alguma maneira, o melhor entendimento deles do que vai acontecer. Esse julgamento é um pouquinho complicado, né? Aí eu não sei se a Tatiana pode comentar um pouquinho do ponto de M&A, mas eu entendo que esses riscos, eles também são aplicáveis ali no momento que vocês fazem as valuations, né? Sim, com certeza. Eu acho que, em linhas gerais, pessoal, é um momento que a gente precisa ser muito mais diligente, né? Isso significa que hoje, os projetos que a gente tem em andamento, mais de 90% deles terão um ajuste de preço futuro, tá? Então, isso significa que todas essas potenciais transações, essas novas transações, como eu disse, terão uma cláusula de earn-out, né? Então, a gente avalia a geração de caixa da empresa, a necessidade, o capital circulante líquido, a dívida, em 2019, até o primeiro TRI de 20, e aí depois, lá em 2021, a gente vai revisar e comparar essas estimativas com provavelmente o ano fechado de 2020, obviamente que entendendo caso a caso, quais foram os trimestres aí, os potenciais impactos, né, de cada empresa, né? Então, a gente tem visto em todas essas potenciais transações que o comprador olha 2019, olha um pedaço de 2020, muito mais importante entender como é que a companhia conseguiu capitanear a empresa e a geração de caixa dela durante o período de Covid, se ela conseguiu ser sustentável durante este período, desconsidera-se esse período para fins de cálculo de ajuste de preço, e aí 2021, 2022, faz uma comparação de qual foi a geração de caixa dessa empresa em 19, primeiro TRI de 20, comparado com a geração de caixa do primeiro TRI de 2021, né? E depois se faz um ajuste de preço, né? Como se fosse um bônus, né? Para não penalizar a empresa target, tá? E aí, pessoal, só complementando, a crise traz uma série de restrições de caixa, né? De crédito. Então, quando a gente está fazendo diligência, né, a gente sempre segrega lá os saldos de capital de giro e os saldos de dívida, e é importante a gente ir mais no detalhe, né, porque eu posso ter, por exemplo, uma empresa que entrou com parcelamento, né, um parcelamento ou com a MP de postergação de encargos sociais e de PIS e COFINS, por exemplo. E quando eu olho o balancete, eu vejo tudo isso registrado em uma única linha, né, PIS, COFINS a pagar, INSS a pagar. Só que lá dentro, eu posso ter 2, 3 meses do imposto que eu posterguei, né, ou FGTS, por exemplo. Então, é importante que a gente consiga sempre segregar isso, né, giro é uma vez, né, uma vez do mês. E aí, o resto que eu posterguei é um item considerado de dívida, tá? Então, é importante a gente sempre ter em mente, né, que a gente tem uma série de impactos aí na própria geração de caixa, né, da empresa, fruto aí de todos esses temas que a gente já está discutindo. Tatiana, só pegando um gancho aí no teu comentário, as normas de auditoria, né, elas trazem um foco em continuidade, né, e aí a gente tem esses pontos aí, e como que isso pode ser usado até para refletir melhor a situação das empresas, né, que a gente está comentando que a gente tem que avaliar os benefícios que foram obtidos, a questão da geração de caixa, mas também atender às normas, né, dentro aí da continuidade da companhia. Como que vocês, principalmente nessa parte de aquisições, podem avaliar e garantir que, embora todo esse cenário, as companhias elas vão estar atendendo os princípios de continuidade da companhia? Lu, eu vou precisar um pouco da ajuda do Felipe, tá, para a gente alinhar essa pergunta. A continuidade, ela é muito avaliada pelo auditor,
né? O consultor, e no mercado, e no M&A, ele vai fazer o valuation considerando uma série de cenários e considerando o business plan, né? Qual é a expectativa futura que o potencial comprador está desejando. Então, por exemplo, eu tenho grandes empresas consolidadoras, né? Eu tenho o Ser Educacional, eu tenho o Apvida, eu tenho o Croton, que fazem uma série de aquisições para agregar ao portfólio. Isso para eles é continuidade, faz parte da estratégia, né? Agora, se por outro lado, a gente tem empresas de estacionamento, como o Felipe disse, né? Eu estava até vendo um outro webinar, e um participante disse de empresas de entretenimento, né? Então, eu tenho atividades que foram muito mais afetadas pelo Covid, e essa avaliação de continuidade, ela é muito mais sensível, muito mais pertinente, tá? Trazendo o gancho para fusões e aquisições, eu tenho hoje um setor, por exemplo, de eventos, de hotelaria, que foi bastante afetado pela Covid. Isso significa que ele não tem continuidade? Não. Isso significa que o empreendedor vai ter que se reinventar. Isso significa que ele não tem espaço para M&A? Não, ele tem muito espaço para M&A, né? Significa que a rede hoteleira talvez precise fazer uma aquisição de uma startup, né? Que tem talvez um aplicativo parecido com o Airbnb, que pode sim trazer uma inovação, trazer uma nova tecnologia, né? Então, precisa ser avaliado caso a caso, mas certamente a gente tem muitas atividades que foram muito mais afetadas do que outras e que precisam inovar para continuar operando. Kassai, você pode comentar e como que a auditoria está olhando isso e como que pode ser colocado nas demonstrações financeiras? Não, posso sim. Na realidade, a continuidade operacional ela é um dos princípios contábeis, né? As demonstrações elas devem ser elaboradas com pressuposto de continuidade operacional. O que quer dizer isso? Que as empresas elas vão operar por mais de um período para frente. Então, a maneira que a gente avalia isso é se tem algum risco mesmo que a companhia ou a empresa ela não vai conseguir operar, né? Ela vai ter problemas ali para se sustentar, né? E aí, até respondendo uma pergunta aqui do chat, essa continuidade operacional ela geralmente é baseada em projeções financeiras. E essas projeções financeiras, elas são muito baseadas em julgamento. Eu não canso de falar aqui de estimativa e julgamento, porque de fato é algo muito importante. Tá? Então, o cara projeta aí a projeção, na realidade, os resultados da empresa, ou o free cash flow da empresa, daqui para frente, 5, 10 anos, e tudo isso é baseado em expectativas dele. Então, por exemplo, expectativas e premissas, né? Que são traduzidas, por exemplo, na expectativa de crescimento da receita, ou a expectativa de crescimento de custos operacionais. Tudo isso exige uma tomada de decisão do gestor para colocar esse número lá. Então, ele fala assim, em 2020 eu vou crescer 5%, vai ter o crescimento de 5% da receita. Então, o papel do auditor é perguntar, mas 5% num período de crise, num período de instabilidade, de incerteza, como que você substancia esse crescimento de 5%? E aí a Thaís mencionou em diversos momentos, né? Aí eu preciso colocar no papel, preciso documentar isso e tudo mais. Aí eu não sei, Thaís, não sei se você quiser comentar um pouquinho de como você documenta isso, como você deixa isso estruturado. Não, é bastante relevante, né? Você precisa ter ali um memorando, uma coisa bem elaborada, seja para divulgação interna na empresa ou para divulgação externa. Então, a informação hoje, ela ganha uma relevância e a gente tem que passar a pensar muito no cliente dessa informação. Então, quando eu falo do meu mercado acionário, se eu sou uma empresa de capital aberto, ou quando eu falo do meu administrador, do meu dono de empresa, eu tenho um nível de informação que é de interesse dessa pessoa. Quando eu falo de um mercado ali, né, de M&A, eu estou passando por uma due diligence, eu tenho um consultor que está me avaliando e ele provavelmente vai precisar de informações muito mais aprofundadas que outros clientes da informação. E eu tenho como cliente da informação o meu auditor também.
Então, eu tenho que me preocupar em como que eu vou providenciar informação suficiente para que o meu auditor consiga ver tudo isso documentado e tudo mais. Do nosso lado, na Ferrin, a gente tem por prática documentar via memorando. Então, se eu tenho uma mudança de estimativa, uma mudança de política contábil, além de colocar o essencial na nota explicativa da minha demonstração financeira, eu tenho lá um memorando interno do Departamento de Controladoria, onde eu explico o que aconteceu, por que aconteceu e como é que a gente fez esse cálculo. Porque o racional, ele não pode ficar, e isso é uma coisa muito importante nas empresas, né? Ele não pode ficar na cabeça do contador, na cabeça do pessoal de planning, na cabeça do administrador. Ele tem que ter uma formalização, porque se amanhã esse contador, esse analista, essa pessoa de planning, o administrador é trocado, você precisa ter um embasamento que possibilite uma continuidade dessa administração, dessa contabilidade, com base ou nas mesmas premissas, ou numa premissa nova, mas isso tem que estar documentado, porque isso é parte da continuidade, né, do negócio no back-office. Então, o back-office tem que estar bem suportado, bem amarrado, para você ter a possibilidade de não só documentar isso internamente, mas de numa mudança de quadro de funcionários ou de quadro societário da empresa, você consegue providenciar todo esse histórico bem documentado. É um trabalho que você faz hoje para usar não só hoje, mas ao longo do futuro da empresa, né? Porque a continuidade, ela é um princípio, como você colocou, contábil, e a gente pensa na empresa que vai durar eternamente, né? Então, a empresa, ela não é feita para ter um prazo de vida útil ali, a menos que ela seja uma SPE, né, uma sociedade de propósito específico. Mas se ela não é uma SPE, você pensa que ela vai durar para todo sempre. E é com base nesse princípio que você constrói todo o memorando, que você faz seus valuations e tudo mais, né? Gente, eu quero fazer uma pergunta aqui, até fazer um link, Thaís, Tatiana, que eu acho que tem bastante a ver aí com vocês. O Rodrigo, Carlinhos, ele fez uma pergunta do seguinte: e as empresas que estão indo na contramão da pandemia, ou seja, tiveram um resultado excelente, né, devido às oportunidades de mercado da Covid? Eu gostaria de ter investido aí em empresa de álcool gel, porque acho que todo mundo, né, teve um crescimento muito grande aí. Então, houveram alguns segmentos que, por conta da necessidade gerada pelo Covid, houve um ganho. E aí, esse ganho dessa receita, como que a gente vai fazer primeiro? Para demonstrar, porque isso foi algo pontual, daquele momento do mercado, e também como que você enxerga isso, Tatiana, principalmente na questão de quando a gente está avaliando a empresa e nessa parte de fusões e aquisições. Então, eu queria que vocês duas pudessem comentar um pouquinho dessa questão, né, que o Rodrigo colocou aí para a gente. Lu, deixa eu iniciar aqui a discussão. É o mesmo conceito do não recorrente, tá? Da mesma forma que a gente tem operações que foram muito afetadas, a gente tem operações que foram muito beneficiadas, né? O caso da Bayer, por exemplo, o caso de distribuidoras de medicamentos, né? Hospitais, né? Onde você aumenta a ocupação, né? E você certamente tem mais receita, né? Então, é o mesmo sentido. Quando a gente olha o passado, a gente vai ver, ao invés de um vale, a gente vai ver um pico, né? E precisa normalizar. Por que precisa normalizar? Porque esse pico, ele não se sustenta, né? Exato. Então, eu estava ouvindo o diretor da Bayer falando que de um dia para o outro não tinha mais aspirina, né? As farmácias não tinham mais aspirinas, então eles tiveram que aumentar turno, melhorar a logística para conseguir atender e aí distribuir para as farmácias. Da mesma forma, foi um desafio, né? E se eu tive ganho, eu preciso normalizar. Para fim de valuation, não significa que se eu tenho uma empresa que foi muito beneficiada durante a Covid, hoje ela vale mais do que ela valia em 2019, né? A gente está falando da mesma coisa, só que em sentidos diferentes, né? Então, a gente tem que entender, normalizar qual é a sustentabilidade, olhar o business plan, né? Olhar todas as projeções futuras, né? Para entender se esse crescimento ele é sustentável. Mas, certamente, vai haver uma mudança de padrão, né? A gente não vai mais comprar aspirina
como o exemplo que eu dei da Bayer, mas certamente a gente vai continuar comprando álcool gel. Não na mesma velocidade que as pessoas compraram em abril, mas houve uma mudança do consumidor, né? Houve uma mudança do consumidor. Então, eu acho que existem várias empresas que sim tiveram um pico, mas o pico ele vai acentuar um pouco, vai reduzir um pouco, mas ele vai permanecer em níveis mais elevados ao que a gente tinha antes da crise. Eu concordo com o que você colocou, Tatiana. Oi, Lu. Eu quero complementar aí, que eu sei que você vai falar, né, comentar aí um pouquinho do que a Tati falou, mas aí tem um outro ponto, né? Dá para aproveitar aí 2019 para provisionar aí todos os impactos, né, que a gente teve e sair com um 2020 mais limpo, sabe, dentro das nossas demonstrações, por conta de tudo isso que aconteceu? Bom, vamos lá, vou começar pegando o gancho da Tati, né? A palavra-chave é a palavra que ela usou. É a sustentabilidade desse número no futuro da empresa. Então, eu tenho ali um pico, e como que isso se sustenta? Eu normalizo ele, então, expurgo o efeito do Covid, seja ele positivo para a minha empresa, seja ele negativo, mas eu analiso justamente o que a Tati colocou, da sustentabilidade desse número. Então, é sustentável eu pensar num aumento de venda de álcool gel? Não na mesma proporção, mas um aumento? Sim, é sustentável. E aí o administrador, junto com o contador, vão entender esse negócio deles, né, o business da empresa, e separar o que é sustentável, qual é a velocidade que as pessoas vão continuar comprando os insumos que foram muito consumidos durante o período da pandemia. O que eu consigo manter em proporções de crescimento e o que não, o que realmente foi derivado apenas do efeito da pandemia e isso não vai ser sustentável ao longo dos próximos períodos. Então, aqui eu acho que a palavra-chave é essa que a Tatiana usou mesmo, de sustentabilidade. Então, se é um fator de crescimento que eu consigo sustentar pela mudança do comportamento do meu consumidor, eu posso sim deixar isso expurgado num primeiro momento para evidenciar que é um efeito e posso complementar na minha nota explicativa, no meu relatório interno da empresa, pontuando que aquilo ali teve uma mudança, afetou o meu business plan e eu vejo um crescimento lá na frente derivado dessa mudança de comportamento. Falando agora um pouquinho das provisões, né? E dessa oportunidade, vamos chamar assim, que alguns administradores vão ver de fazer aquela limpeza de ativos, de passivos e colocar no resultado, porque muitos vão pensar, mas o resultado de 2020, para a maioria das empresas, já está afetado positivamente ou afetado negativamente, mas sem dúvida nenhuma está afetado, né? E aí pode existir sim um movimento das pessoas, dos administradores, de tentar colocar alguns efeitos de limpeza de balanço. Então, tem alguma conta específica do meu balanço que eu estava esperando para baixar a provisão, mas eu sei que isso vai afetar meu resultado. Como o meu resultado já está ou piorado ou melhorado devido ao momento, eu escolho esse momento de 2020 para fazer essa tombada da provisão para o P&L, né? Isso precisa ser feito com muito cuidado. Esse é um ponto essencial, porque não é porque o resultado já está afetado que isso pode ser aproveitado indevidamente e colocar tudo no resultado, tudo no P&L, para bem ou para mal. Isso não é uma decisão correta. Justamente por quê? Porque você precisa ter um embasamento, você precisa cumprir todos os normativos do CRC para constituir e também para baixar uma provisão. Então, se no passado você constituiu e essa provisão ainda tem que ficar no seu balanço, porque o evento que a originou não foi totalmente encerrado, você não pode jogá-la para o seu P&L. Porque lá na frente, se você precisar dessa provisão, você vai ter que constituí-la novamente. Então, tem que ser feito um trabalho do lado do contador de criticar isso e garantir que não sejam feitos baixas indevidas ou constituições de provisões sem a documentação necessária. E do lado do auditor, isso vira um ponto a mais de preocupação, né? Porque aí o auditor vai entrar com um pedido de documentação mais robusta, um controle interno mais pesado, para conseguir ter essa noção, né, do que o contador, do que a administração da empresa está fazendo com o resultado dela. Se isso está sendo feito com cuidado e acurácia devida.
Porque isso afeta o trabalho do auditor, afeta o trabalho do consultor, porque se a Tatiana, por exemplo, pega um balanço que ele foi 100% descaracterizado durante o exercício de 2020 por um momento de pandemia, que a pessoa viu ali como uma oportunidade, isso prejudica e muito o usuário da informação, porque você deixa de ter uma informação que é feita com uma base acurada, uma base contábil, né? Então, acho que o momento é de preocupação para o auditor, para o consultor de M&A e para o contador, que tem que garantir que aquelas provisões que estão sendo registradas ou baixadas no PNL, que elas sejam feitas com a devida acurácia, cumprindo ali todo o normativo necessário, conforme o CPC de provisões. Legal. Kassai, você podia comentar aí como que a auditoria pode garantir? Se tem excesso de provisão, como nessa linha do que a Thaís falou? Eu já ia pedir a palavra, Lu. Não, é exatamente isso. Tá? O que a Thaís comentou, acho que foi muito pertinente. No final apesar de terem sido emitidos alguns pronunciamentos adicionais aí, na realidade, algumas interpretações adicionais acerca dos pronunciamentos, as normativas contábeis, né? A essência das normas não alteraram. Então, assim, independente de ter um momento econômico que não está legal, ter uma deteriorização aí da economia e tudo mais, os administradores, contadores, eles precisam apurar os números contábeis de acordo com as normas contábeis, que não foram alterados. Então, muito bem colocado pela Thaís, o fato gerador das provisões ou da baixa aí dos ativos, o que quer que seja, eles precisam ser, consistentes aí com as normas contábeis, tá? Se o fato gerador não for os impactos do isolamento social da Covid, você não pode registrar, é simples assim. Bom, acho que é isso. Então tem que, para garantir, né, que não tem esse excesso de provisões e aí aproveitarem também essa oportunidade, né? E aí eu queria fazer uma pergunta aí para vocês. Como que, eu acho que talvez para você, Kassai, como que a auditoria está fazendo para atestar a qualidade dos ativos no momento atual, né? E também garantir que os passivos eles estão corretos, né? Porque nem no caso, tiveram empresas que tiveram questões de empréstimos e financiamentos, né? No caso ali do lado do passivo. Então eu queria que você pudesse comentar um pouquinho como atestar a qualidade dos ativos, né, e passivos no momento atual. Tá bom. Na realidade, Lu, a gente não mudou muito, na realidade a gente não mudou a metodologia de auditoria, tá? Então a gente testa da mesma maneira que a gente sempre testou, só que com foco maior aí pensando em isolamento social especificamente, com foco maior nos impactos desse isolamento social, é o que a gente comentou agora há pouco, né, desses riscos identificados. Então, por exemplo, conta a conta, a gente vai verificando e vai, obviamente, trabalhando em conjunto com a administração, quais são os riscos identificados por cada rúbrica ali do balanço, cada rúbrica da DRE, do resultado da companhia, e aí a gente vai desenhando, dependendo do assunto, desenhando procedimentos específicos para endereçar isso. Então, por exemplo, se a gente for falar da recuperabilidade de ativos, do impairment, por exemplo, a gente vai continuar pegando as projeções futuras das empresas. Só que a gente vai ser um pouquinho mais detalhista para premissas que podem ser mais subjetivas. Então, eu mencionei ali a premissa de crescimento da receita. Então, se ela for muito subjetiva ou tiver um número um pouquinho descolado aí das expectativas, a gente vai questionar mais a administração, vai falar assim, pô, mas como que você substancia essa premissa? Como que você tem certeza ou tem uma segurança razoável que esse crescimento vai acontecer? A mesma coisa na continuidade operacional e passivos, é a mesma coisa, tá? Então, assim, a gente vai tentar verificar se não deveria ter mais passivos que deveria. Então, por exemplo, se tiver uma dívida, né, como você comentou,
uma dívida nova ou algo do gênero, a gente vai pegar o contrato da dívida, verificar se tem algum covenant lá. Aí, se tiver, a gente vai desenhar um teste específico para isso. Então, vai testar esses covenants, ver se a companhia está, de fato, cumprindo essas cláusulas restritivas, e aí depois ver o impacto disso. Obviamente, também em conjunto com a administração. Vai perguntar se eles identificaram algum covenant, vai indagá-los se tem algum assunto em pauta que os preocupa, que a gente também endereça aí do ponto de vista de auditoria. Luciana, deixa eu complementar aqui um pouco só a resposta. Como eu disse, de novo, é um momento de ser muito mais diligente, né? E diligente significa olhar as contas com muito mais detalhe, né? Qual é a qualidade do ativo, a qualidade do passivo. Isso significa abrir o contas a receber, né? Isso significa que eu vou olhar qual era o prazo de recebimento, o prazo de pagamento da empresa, qual é o giro dos estoques de 2018 de forma mensal, de 2019 até o primeiro TRI de 2020, tentando identificar aí potenciais gaps, né? Então, em segundo TRI de 20, terceiro TRI de 20, eu certamente vou ver uma mudança nos giros, né? Vou ver clientes atrasando o pagamento, vou ver fornecedores pedindo antecipação, né? Então, todos esses eventos, eles acendem uma luz amarela, né? Então, a gente tem que ser mais diligente para que a gente consiga garantir aí a qualidade da geração de caixa, a qualidade dos ativos, né? E se os passivos estão representados aí adequadamente, tá? Tá bom. Então, tem empresas que têm esses investimentos nos ativos, né? E como que a gente faz para garantir o teste de impairment, né? Dado que essa projeção futura ela ficou mais complexa. Vocês poderiam comentar isso, Tati? Você pode comentar como que a gente faz para garantir um teste de impairment que garanta, né, esse ativo aí da companhia, porque ficou mais complexo tudo, né, dentro do cenário que a gente está vivendo. O teste de impairment, ele está muito relacionado com o julgamento e com as estimativas, né, que o Felipe falou. Até o Felipe vai ter que, com a visão de auditor, complementar isso. Então, ele ficou muito mais relacionado a estimativas e julgamentos, né? Então, você certamente precisa envolver especialistas no que tange avaliar as projeções futuras, né? Então, de novo, se eu tenho uma empresa hoteleira, ela vai ter lá um fluxo de caixa futuro, eu vou precisar que o especialista entre, olhe e entenda as premissas com mais detalhes, né? Eu acho que julgamento, estimativas, perspectivas futuras são os hot topics aí, né? Aí, Felipe, se você puder agregar como é que vocês estão fazendo esses testes de impairment? Não, é justamente isso, viu, Tatiana? A gente, de fato, até comentei na minha primeira fala, a gente tem envolvido muito mais os especialistas com conhecimentos específicos para avaliar as projeções financeiras futuras. Então, a gente pega o set de projeções da companhia, né, com auxílio, né, desses especialistas de valuation, a gente verifica se a projeção futura está adequada. Então, eu até dei o exemplo lá, uma das premissas é o crescimento da receita, então a gente verifica se isso faz sentido, verifica se está de acordo com as expectativas de mercado, tenta analisar se essas estimativas elas são razoáveis. E aí eu até tinha mencionado um pouquinho atrás que é uma estimativa, né? A estimativa ela requer julgamento. E esse julgamento, na realidade, é isso que a gente tenta desafiar um pouquinho os administradores. Como você substancia esse julgamento, né? Ele está baseado em quê? Ele é lastreado em quê? Faz sentido? Eu até dei o exemplo do crescimento da receita. Faz sentido um crescimento de 5% no momento que a gente está vivendo? Aí não sei, Thaís, se você puder também dar o ponto de vista de vocês, né? Como você até mencionou, né, que na realidade coloca em memo, coloca todo o julgamento em memo e tudo mais, mas não sei se você consegue contribuir um pouquinho do seu ponto de vista. Eu acho que nesse momento que a gente está passando, né, onde a informação tomou essa proporção, essa necessidade, ganhou maior relevância,
né? A informação passou a ser essencial. Ela deixou de ser só necessária, ela virou essencial. Eu acho que cabe aqui, se a gente fosse definir em 3 critérios, né, o que tem que ser levado ali no dia a dia, seria a diligência, que a Tatiana colocou. Então, é cada vez mais importante que essa informação seja analisada de forma diligente. Do lado da administração, tem que ser checada a sustentabilidade do crescimento projetado, a continuidade do negócio, o quanto isso é sustentável. E do lado da administração também e da contabilidade, tem que ser visto ali a responsabilidade, né? Então, tem que ser feito com responsabilidade toda essa parte de estimativa, de provisão, porque são aspectos que afetam de forma muito significativa os números e as informações, e aí tem esse papel do auditor, né, em enriquecer a contabilidade, provocando essas discussões, né? E quando a gente fala de impairment, realmente ficou mais difícil, porque você tinha um histórico que te possibilitava olhar para frente com premissas de um negócio que era conhecido, então o seu business você sabia como ele funcionava. Isso muda um pouco de acordo com como o business foi impactado. E aí isso mexe em todas as suas projeções. E qualquer julgamento, qualquer mudança, ela vai ter que ter sido embasada de forma responsável pela administração para não prejudicar o usuário da informação e a própria empresa. Porque se eu estimo um valor de forma incorreta ou irresponsável, eu vou prejudicar a continuidade do meu negócio, porque eu passei a informação de que a pessoa que está cogitando comprar o meu negócio num processo de M&A, uma fusão, uma aquisição, ou o dono da empresa que tem planos de investimento ali para aquele período, ou um acionista, se a gente está falando de uma SA, pode sair prejudicado. E aí ele vai sair prejudicado e isso prejudica também o meu negócio enquanto empresa. Legal. Gente, tá faltando 14 minutinhos, passou rápido aí. Tem aqui uma pergunta da Kátia, que eu acho que a gente já acabou respondendo, né, por conta do que a própria Tatiana e a Thaís complementaram, né, falando da gente ter aí uma avaliação boa do que é o efeito normal e do que é o efeito que não é normal. E eu vou colocar aqui para vocês complementarem, dividir com vocês. A Kátia, ela fala que ela está no setor do plástico, né, e que está passando por uma grande elevação dos preços da resina devido à falta de matéria-prima no mercado. Por um lado, eles compram a matéria-prima por um valor muito caro e depois eles têm que revender também por um valor elevado. Ela fala, como que eu ajusto esse efeito nas demonstrações, né, financeiras e nos reportes? Eu acho que isso já foi algo que vocês comentaram, que a gente tem que fazer avaliação, né, para poder tirar esse efeito. Mas queria ver se vocês têm algum comentário adicional quanto a essa questão dela. Não sei se a Tati pode falar, ou a Thaís aí nesse ponto. O registro contábil, né, o Felipe pode até agregar e a Thaís também, ele é sempre a valor justo, né? Então, se eu compro uma commodity, se eu tenho alguma operação indexada a dólar, né, que a gente teve flutuações absurdas aí, o preço da commodity também, a bolsa vai de 50 a 100, vai de 100 a 50, depois sobe de novo. E esses são ajustes que a gente faz gerencialmente, né, desses eventos não recorrentes. Então, só para deixar claro, esses ajustes de não recorrência são ajustes gerenciais, tá? Mas, para fins de notas explicativas, deve ser mencionado em nota explicativa, como o Felipe disse, e aí colocando letras explicativas. Então, se eu tenho um custo que ele é atrelado a uma moeda estrangeira, eu não conseguir repassar todo esse descolamento, eu vou ter um impacto em margem, né? Gerencialmente, eu posso estimar, basear no histórico e mostrar para os meus stakeholders qual seria a minha margem se eu tivesse em uma condição normal, né? Mas contabilmente é o valor justo. Exato. É importante isso, e a gente via muito isso no varejo, né? Minha empresa anterior era um grupo varejista, e nesse grupo varejista a gente tinha alguns efeitos, que são sazonalidades do negócio. Então, ocasionalmente, em abril, por exemplo, quando era mês de Páscoa, você tinha o efeito Páscoa,
onde você tinha a venda de alguns produtos majorada, mas que não era sustentável porque era derivada do evento Páscoa. E aí, o que a gente fazia para apresentar isso na própria demonstração financeira? Contabilmente, é a minha receita. Gerencialmente, eu abria uma coluna na parte do release, né? Colocando esse efeito Páscoa destacado. Então, ali a gente tinha uma observação de um evento que não era recorrente. Então, acho que nesse cenário, né, que a Kátia está vivendo, onde ela tem o efeito de uma commodity no preço dela, no custo da mercadoria dela, ela registra o contábil conforme disciplina as normas, mas ela pode sim, e seria muito útil, apresentar isso, como a Tatiana colocou, nas notas explicativas. Legal. Tem algum comentário adicional aí, Kassai, quanto a essa pergunta aí da Kátia? Na realidade, não. A Tatiana e a Thaís, elas foram direto ao ponto aí. No final do dia, o registro precisa ser de acordo com as normas contábeis. E aí, os efeitos não usuais aí podem ou não ser divulgados, dependendo da relevância, né? Se ele for relevante, aí seria muito importante ser divulgado, sim. Legal. Eu tenho mais uma questão aqui para vocês. E os casos de fornecedores ou clientes, né, que aproveitaram a Covid para ativar as cláusulas de contrato que são mais benéficas? Como vocês veem isso e como a gente coloca isso dentro do report, né, aí? Eu acho que a Thaís poderia estar comentando isso, da vivência dela, se teve algum caso específico ou se o próprio Kassai viu isso dentro de algum cenário ou caso de algum cliente. Então, ocasionalmente a gente tem cláusulas que são obrigatórias, né? São obrigações de contrato, que é o que o Kassai comentou, que são os covenants. Isso passa por um desafio em empresas que têm um contrato de covenants, mas quando a gente olha o fornecedor, foi um momento de renegociação, né? E aí você tem, de um lado, a empresa que quer negociar de forma benéfica para ela, e do outro lado, o seu fornecedor, que pode ou não estar disposto a negociar valores de aluguel, valores de prestação de serviço. Então, em muitos casos, as empresas, por exemplo, de manutenção e limpeza, são terceirizadas, são prestadores terceirizados. Mas a gente fechou o prédio. Então, será que faz sentido eu colocar um break nesse contrato e continuar depois? Eu tenho a possibilidade de romper esse contrato agora? Pode ser que se eu romper o contrato saia mais caro porque eu tenho uma cláusula de multa. Então, acho que o primeiro desafio, e isso pegou as empresas de surpresa, claro, mas de forma muito intensa, ali no comecinho do ano, que foi o mês de março, abril, foi um desafio de relembrar todas as cláusulas do contrato e tentar fazer esse primeiro contato com o fornecedor e falar, olha, a gente tem a cláusula tal, vamos negociar já agora, vamos analisar como isso impacta o meu e o seu negócio. Então, acho que essa premissa de renegociação, ela foi bastante importante. Do nosso lado, a gente não teve nenhum contrato que foi ativado de forma prejudicial para a empresa, mas é importante que as empresas tenham esse cuidado, né, de avaliar as cláusulas que já existem nos contratos e tentar fazer essa negociação que não prejudique o fornecedor e não prejudique a empresa, né, que contribua para a continuidade da operação dos dois no mercado. Bacana. Se eu puder complementá-lo, no final do dia, o gestor ele está preocupado com a maximização dos lucros, né? Ou do retorno aí para o investidor. Então, essas decisões de utilizar essas cláusulas enfim, tomar conhecimento e renegociar contratos com os fornecedores e tudo mais, é uma estratégia de negócios da empresa e ela, no final do dia, é refletida aí na contabilidade, né? Mas o que eu tenho enxergado, até conversando com colegas e da minha experiência também, é que tem algumas cláusulas que são, de fato, ou alguns tipos de contrato que estão sendo, de fato, exercidos aí, como, por exemplo, o aluguel. Então, vou dar o exemplo de novo de empresas de varejo tradicionais que tinham lojas em shopping, aí o shopping foi fechado por 3, 4 meses, então esse pagamento de aluguel aí
Eu tenho visto que foi muito renegociado entre os shopping centers e as empresas para ou postergar o pagamento, ou diferir esse pagamento, ou simplesmente não pagar. E tudo isso aí é baseado nesses contratos que a gente comentou aqui, né? E também tem alguns outros eventos que não necessariamente são contratos, mas que as empresas têm tomado bastante crédito aí com base no que eu tenho visto. Por exemplo, a postergação de tributos ou de contribuições, como, por exemplo, a desoneração de folha de pagamento, ou a postergação de tributos federais, que foi estendido, ou a postergação de entrega de obrigações acessórias, por exemplo, a ICF, que foi postergado também. Então, as empresas têm tomado crédito disso para gerenciar melhor o negócio e sentir menos os impactos da crise, né? E até a Tatiana tinha comentado no passado que esse postergamento aí, por exemplo, do pagamento de tributos, ele impacta no giro, então ele tem impacto no contábil, então se aumenta o seu passivo, e também tem diversos outros impactos nas demonstrações financeiras, na tomada de decisão e nos aspectos gerenciais aí das companhias. No caixa da companhia, né, principalmente. Eu tenho aqui uma última pergunta. Nosso bate-papo aí foi muito bom, passou aí a 1h30, né, gente? E aí a última pergunta é referente às demonstrações financeiras de junho, né, de 2020. Se nessas demonstrações a gente já fez algum comentário, acho que você talvez comentou alguma coisa, Kassai, quando a gente faz ali do primeiro trimestre a evolução para junho, e se de junho agora para dezembro tem aí já alguma coisa prevista, né? Falando dos impactos da Covid e de uma forma geral, assim. Se você já viu isso no mercado e nas divulgações que nós já tivemos. Aí baseado na minha experiência, tá, Lu? De fato, Tá tenho visto impacto, sim, nas demonstrações financeiras, aí seja na quantidade de divulgações ou na qualidade das divulgações, isso comparativo a 31 de dezembro de 2019. Aí lembrando que a gente está fazendo esse call agora, comecinho de outubro, então as empresas elas estão preparando o terceiro ITR, né, a terceira demonstração intermediária do ano, e aí a minha expectativa é que isso vai enrobustecer ainda mais, porque agora a gente tem, se considerar desse finalzinho de março, né, a gente tem 6 meses aí que a gente de fato vivenciou o isolamento social e acho que está um pouquinho mais claro quais foram esses impactos, né? Apesar do isolamento social estar se arrefecendo um pouquinho, está diminuindo um pouquinho agora nessa época do ano, mas a gente entende que vai enxergar mais esses impactos, eles devem ser mais divulgados, né, se relevantes, e a gente vai enxergar melhor aí o que está acontecendo. Legal, bacana. Gente, acho que agora a gente está terminando aí o nosso bate-papo. Eu queria deixar aberto para vocês três, para ver se vocês têm mais algum comentário adicional, algum recado, alguma recomendação, porque é muita coisa que a gente ainda tem que prever aí, né? A gente está aqui realmente tendo esse bate-papo aí do que a gente já viu, e queria agradecer também ao IBEF por a gente estar fazendo esse encontro, que é bem bacana a gente ter esse bate-papo e trocar essas experiências. Agradecer também aos associados e às pessoas que estão assistindo a gente e que fizeram as perguntas também. Então, eu passo a palavra para vocês. Deixa eu começar aqui, pessoal. Também queria agradecer, foi um bate-papo super bacana. De novo, né, a pandemia traz uma série de desafios, né, isso até já é meio clichê, né, mas realmente a gente vê que os crescimentos, né, recordes de IPO sempre acontecem depois de grandes crises, né, então, ao mesmo tempo que Thaís aí está tendo bastante dificuldade, né, para conseguir colocar a contabilidade em dia, a gente vai ter uma série de oportunidades, né, uma série de oportunidades, então é sempre importante o empreendedor, o administrador, o contador, né, continuar resiliente, né, sempre também com o olho na mudança tecnológica, né, na inovação. A gente acabou não comentando isso, mas
empresas que já estavam mais adiantadas no que tange à integração de sistemas, inovação tecnológica, trabalho remoto, certamente saíram na frente, né? E acho que vai ficar uma lição aprendida, né, para todos. Mas certamente a gente vem observado isso, né? Consultoria, auditoria, a gente está com um mercado super acelerado, né? A gente tá em época de alta agora, não tem mais negócio de época de alta e baixa, tudo alta. Então a minha percepção particular é de que a gente tem um momento brilhante aí pela frente, que a gente tem que se tornar constante e cada vez mais resiliente para que todo mundo consiga navegar bem aí nessa próxima onda. Legal. Concordo com a Tati. Thaís, quer falar alguma coisa? Concordo com a Tati. O evento foi maravilhoso, gente. Obrigada pelo bate-papo, pela troca de ideias, né? Foi bastante produtivo. E realmente, vem pela frente, a gente está vivendo um período muito desafiador, mas vem pela frente grandes oportunidades, né? Uma oportunidade para tentar fazer as coisas de forma cada vez melhor, de forma cada vez mais consistente, com uma informação mais robusta, né? Uma avaliação mais bem documentada. Então, eu acho que lições aprendidas, a gente tem aquelas que nos desafiaram e aquelas que nos possibilitam melhorar o foco da informação contábil, dos registros gerenciais, da forma como a informação circula na empresa. Vem aí também uma oportunidade de melhoria bastante relevante. Kassai, quer comentar algo? Só para não chover no molhado, eu concordo 100% com o que a Tati e a Thaís comentaram. A gente está vivendo uma experiência, né, na verdade, um período, algo que a gente nunca vivenciou antes na história moderna, né? Então, de fato, temos diversos desafios, mas eu tenho visto que as empresas e nós temos saído fortalecidos aí do ponto de vista de como enfrentar na perspectiva de negócios, né? Então, as empresas estão saindo mais maduras, até de certo modo, com maior conhecimento do próprio negócio, tem refletido um pouquinho mais, né, sobre como funciona o negócio, como funciona a própria empresa, como ela está inserida no âmbito econômico. Então, tem algumas, apesar de todos os problemas aí de saúde, enfim, que a gente tem enfrentado, algumas lições a gente tem tirado disso, né? Eu queria agradecer a oportunidade, foi muito bacana, é muito legal ouvir esses pontos de vista distintos, aí só complementa, né? Só faz com que a gente cresça aí. Muito obrigado, viu? Bom, pessoal, acho que é isso. Luciana, obrigado aí pela excelente moderação, pelo trabalho. Tatiana, Felipe, Thaís, obrigado pelo tempo de vocês, por dedicarem um momento na agenda para a gente poder discutir temas que são bastante relevantes para o nosso dia a dia em controladoria, né? Um pouco da nossa vida, olhar todos esses temas. Espero que tenha sido contributivo para todo mundo que participou e que assistiu, com informações ricas, que não já fez em junho de 2020, vai ter que fazer em dezembro, que leve isso em consideração como uma experiência para melhorar as demonstrações, qualificar melhor, né, as informações que você precisa divulgar, seja porque é uma empresa regulada, não necessariamente aberta, né, que divulga trimestralmente, tem empresas que divulgam uma vez por ano, então ainda não passaram por isso e vão passar em dezembro, então acho que fica aqui uma oportunidade de reflexão. O Comitê de Controladoria do IBEF está aberto, se alguém depois precisar de ajuda, indicar, a gente tem aí excelentes profissionais que podem apoiar, trocar ideia de como fazer isso. Algumas empresas fizeram em junho a primeira vez, talvez sentindo um pouco de dificuldade, vão ter aí mais algum tempo para se preparar para dezembro de 2020, para enriquecer melhor as suas demonstrações financeiras e as suas informações aos stakeholders. Fica aí uma dica da Thaís, cuidado com os gestores que estão querendo usar 2020,
para fazer 2021 fantástico, né? Joga tudo que está ruim esse ano, que aí 2020 arrebenta. O nosso papel na controladoria é garantir que os números e as informações das companhias são fidedignas, acuradas, adequadas para refletir a sua realidade, etc. Mesmo no gerencial, né? O pessoal pode falar, pô, mas o gerencial não é auditado. Foi lá. Acho que a gente tem que trabalhar em conjunto, evidentemente, com as áreas de negócio, mas olhar bem para garantir que os números e as informações financeiras da companhia são fidedignos. E, por fim, vou lembrá-los novamente dos eventos que estão por vir do IBEF. A gente tem um encontro de CEOs, encontro com CEOs, dia 14 de outubro, 15, 19 e 21 de outubro, a apresentação dos finalistas do prêmio Golden Tombstone 2020, nas categorias Debt, Equity e M&A. E dia 20 de outubro, IBEF Varejo, Tendências, Desafios e Oportunidades. E, novamente, agradecer aos mantenedores do IBEF, mantenedores que apoiam o nosso comitê e o IBEF como um todo, e permitem que a gente continue fazendo esses trabalhos e levando conhecimento para toda a nossa comunidade financeira. Obrigado a todos, um grande abraço, uma boa sexta-feira, chuva, a gente ficou com medo de cair luz aqui no meio do evento, ficou todo mundo se preparando para um entrar no lugar do outro, o evento ao vivo é assim, mas deu tudo certo. Então, obrigado a todos, um grande abraço, uma ótima sexta-feira, um bom final de semana e a gente se vê. Tchau para todos. Tchau, obrigada, Lê. Tchau, gente, obrigada.